A verdade é que tá cansado é o inimigo número 1 para você atingir qualquer coisa na sua vida. Muita gente vai falar para você sobre foco, disciplina, motivação, mas o que ninguém te fala é que 99% da população tá sempre cansado. E tudo bem, você já ouviu as 3 soluções mais básicas e simples para você melhorar o seu cansaço. Você vai dormir 8 horas, vai fazer exercício e vai manter uma dieta saudável. E não, eu não tô aqui para reinventar a roda e dizer que o segredo para você não ficar cansado é, sei lá, tomar um banho gelado de cabeça para baixo enquanto você canta uma bela canção. Nada disso. Só que você precisa primeiro entender o que é o cansaço para que a gente possa então entender como que a gente vai resolver ele. E se a gente pesquisar o que é o cansaço, você vai descobrir que existem diferentes tipos de cansaço. Existe o cansaço mental, emocional, social, físico, espiritual e todo dia alguém inventa um cansaço novo. Mas eu quero dividir os tipos de cansaço aqui de uma maneira um pouco mais prática e didática. Então a gente vai dividir os tipos de cansaço em cansaço físico, fadiga, prostração e, por último e não menos importante, sonolência. O primeiro deles, o cansaço físico, esse ele é basicamente autoexplicativo. Você foi lá, correu 10 quilômetros, teve um dia super ativo e aí no final do dia você tá como? Com o corpo sem bateria, seu corpo tá exausto, você tá acabado, você tá tipo aquele meme do estou sentindo as minhas forças indo embora. E de todos os tipos de cansaço, esse sem dúvida nenhuma, ele é o mais simples de resolver. Tudo aquilo que você tem que fazer é descansar, dormir e parar de produzir. E inclusive, como você vai ver nesse vídeo, você sentir cansaço físico é uma excelente maneira de você deixar de sentir os outros tipos de cansaço. E já o segundo tipo de cansaço, a fadiga, ela é aquela sensação de que mentalmente você quer fazer algo, mas parece que o seu corpo não acompanha. Eu tenho certeza que você consegue se identificar com essa sensação e que com certeza você já sentiu isso. Mas ao que esse cansaço, ao que a fadiga tá ligada? E ela tá ligada basicamente a 2 fatores. O primeiro são os seus nutrientes e o segundo é a cronodisrupção. Crono quem? Calma que eu já te explico. Vamos começar pelo mais simples primeiro. Não é novidade, nem pra mim nem pra você, que a maior parte das pessoas tem uma deficiência de nutrientes no corpo. A gente vive na era dos suplementos, porque primeiro, as pessoas não comem direito, se entopem de ultraprocessados, de alimentos processados, elas passam longe de qualquer alimento que poderia ser encontrado na natureza. Passam longe de qualquer comida de verdade. E segundo, porque mesmo as pessoas que comem bem não conseguem ter todos os nutrientes, porque a gente está numa situação onde a gente não tem um solo que consegue fornecer a quantidade de nutrientes necessária para os alimentos. Então a gente acaba tendo que recorrer aos suplementos. Só que o primeiro passo para a gente resolver esse problema de nutrientes e parar de sentir essa fadiga é você estar com seus exames em dia e passar com um bom profissional. E eu sei que muita gente vai ouvir isso e vai pensar ou que não precisa fazer os exames porque você já fez aquela meia dúzia de exames, ou então porque você vai dizer que esse profissional ele é muito caro de ser contratado. Mas vai por mim, isso é um baita custo-benefício para sua saúde, para sua produtividade e para o seu bem-estar. Você monitorar os seus micronutrientes, ou seja, suas vitaminas e minerais, e suplementar o que te falta, com certeza é uma das maneiras mais baratas e eficientes de você se manter saudável e diminuir os seus níveis de cansaço. Às vezes, sei lá, uma deficiência boba, uma deficiência besta de ferro, por exemplo, pode fazer com que você se sinta absolutamente fadigado o dia inteiro. Você passa a suplementar ferro por 2 semanas, você vira tipo uma fênix ressurgindo das cinzas. E eu tô te falando isso não de uma experiência de alguém que sempre cuidou dos seus exames, que sempre teve os micronutrientes em dia, mas eu tô te falando isso porque eu vivi essa mudança na minha vida. Na minha família, por exemplo, ninguém tinha o hábito de fazer exame de sangue. Pra você ter noção, eu fiz o meu primeiro exame de sangue quando eu tinha 25 anos e eu tenho 28. E eu fiz isso porque a minha esposa me obrigou. Porque eu falei pra ela, não, exame de sangue é coisa de quem tá doente. E eu não tô doente. E na verdade eu tava. Eu tava com uma falta gigante de vários micronutrientes. Aí eu fiz os meus primeiros exames e descobri que minha vitamina D, meu ômega, meu ácido fólico, meu ferro, minhas vitaminas do complexo B eram ridículos. Ou seja, o meu corpo, ele era o lugar perfeito pra fadiga se
se instaurar o tempo inteiro. E eu vivia cansado. E aí é muito louco, porque eu fiz uma suplementação baseada nas minhas necessidades e minha vida se transformou. Eu virei um monstro de tanta disposição que eu ganhei de uma hora para outra no meu dia. Só que, além da falta de nutrientes, o fator que mais deixa as pessoas fadigadas é a cronodisrupção, que nada mais é do que a sua desregulação do seu ciclo circadiano, que ele é o ritmo em que o seu organismo realiza suas funções ao longo do dia. Basicamente, se você tem um ciclo circadiano desregulado, você vai ter sono quando você tinha que estar acordado e você vai ficar acordado quando você tinha que sentir sono. Com certeza, muitas pessoas agora falaram assim: caraca, eu acabei de descobrir o meu problema. Eu nem sabia o que era isso e agora eu sei que eu tenho o ciclo circadiano desregulado. Mas como que você vai então regular isso? É simples. O primeiro passo é você buscar dormir todos os dias no mesmo horário. E eu não tô dizendo que tem que ser todo dia no mesmo horário, mas a maioria dos dias da semana, 5 de 7 dias da semana, dormir no mesmo horário e de preferência o mais próximo possível das 21 horas. E o segundo passo é você olhar para a luz natural de 5 a 10 minutos todos os dias quando você acordar. Quando você toma sol no primeiro momento do dia, e não precisa ser sol, pode estar nublado, mas quando você vê a luz natural, quando você tem contato com luz natural logo no primeiro momento do dia, você vai gerar no seu corpo um grande pico de cortisol que ele vai regular sua temperatura corporal. Quanto mais cedo isso acontece, melhor. Por quê? Primeiro, isso vai aumentar o seu nível de alerta, foco e de humor. E basicamente você vai estar ligando no seu corpo um despertador de melatonina. 16 horas depois que essa luz bateu nos seus olhos, que você teve contato com essa luz natural, você vai ter a melatonina entrando no seu corpo. E a melatonina é basicamente o hormônio que te deixa com vontade de dormir. E não, luz do celular na cara logo de manhã não vai ajudar você a ter esse pico de cortisol, a elevar sua temperatura corporal. Inclusive, o celular logo de manhã atrapalha em muito seu ciclo circadiano. Todos os dias, quando eu acordo, eu sinto vontade de pegar o meu celular. Eu gosto sempre de dar esse exemplo e de falar para as pessoas: você sabe quando que a população ficou viciada no celular? Você sabe? Quando a gente colocou o despertador no celular. Porque a primeira coisa que você faz todos os dias é pegar o seu celular e desligar o despertador, para alguns de nós, e para outros é colocar o soneca. E aí o que acontece? Você já desliga o celular, desliga o despertador e fica com o celular na sua cara, atrapalhando totalmente o seu ciclo circadiano. Agora, o terceiro tipo de cansaço é a prostração, que é basicamente quando nem seu corpo, nem a sua mente querem ir para lugar nenhum. A fadiga é só o seu corpo não respondendo à sua cabeça. Agora, a prostração é quando nenhum nem outro quer sair do lugar. Eu gosto de pensar na prostração como se fosse aquela eterna caixinha do nada. Você sabe, né? Quando você tá olhando pro nada e aí tem um caminhão de coisas na sua cabeça, de coisas que você sabe que você tem que fazer, de coisas que são importantes e ainda assim você não tem força, você não tem a energia interna pra você sair do lugar. Basicamente você tá sem aquela vontade de viver, sabe? Quando você não tem vontade de fazer absolutamente nada. Aí você faz o quê? Você pega o seu celular e você começa a ver aquelas pequenas frações de 15 segundos da vida dos outros no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Reels, nos Stories, e você não consegue entender, você não concebe como que tem gente que consegue realizar tanto quando você não tem vontade de fazer nada. E você até sabe o que você tem que fazer, mas simplesmente parece que tem uma força invisível que não te dá motivação, que fica te segurando, que fica te mantendo no mesmo lugar. Se esse é o seu caso, eu garanto pra você, provavelmente você tá prostrado. E qual que é a causa da prostração? A principal delas é o seu vício excessivo em dopamina. Durante muitos anos, a dopamina ela era conhecida como a molécula do prazer. Mas depois de muito tempo estudando, os cientistas descobriram que na verdade ela não é a molécula do prazer, mas sim ela é a molécula do desejo, do ímpeto, da energia, a molécula da sua motivação. E sendo um pouco técnico aqui com você, mas você vai ver que vai fazer sentido, tem duas formas de liberação de dopamina. A primeira a gente chama de tônica. Basicamente a gente tem um nível constante de dopamina liberada no nosso cérebro, ou seja, é o nível básico, o nível basal. Essa é a dopamina natural. E segundo, a gente tem a dopamina fásica, que é quando a gente tem picos de dopamina no nosso cérebro que vão acima do nível constante. E quando que essa dopamina fásica acontece? Principalmente quando a gente vai ter esses picos artificiais, quando a gente faz uso de substâncias e de estímulos externos, como café, uso de telas, alimentos ultra
ultraprocessados, pornografia. Agora, qual que é o problema? Esse pico de dopamina fásico, ele dura pouco e depois que ele cai, o seu nível de dopamina basal, ele vai pro ralo. Ou seja, aquele hormônio, aquele neurotransmissor que é responsável por te dar energia, motivação, ímpeto, ele vai pro saco, ele vai pro ralo, porque você acabou de criar um pico artificial de dopamina no seu cérebro. E aqui não tem jeito, o seu corpo ele é muito esperto e você pode ter absoluta certeza. Se você tem um grande prazer de curto prazo, você vai ter que pagar por isso de alguma forma. E o segredo aqui ele é simples, você tem que conseguir controlar os seus níveis de dopamina artificial e gerar dopamina de maneira saudável. Como? Fazendo exercício, meditação, banho gelado, não precisa ser de cabeça para baixo, praticando yoga, tendo uma alimentação saudável, dormindo bem, enfim. As maneiras de você gerar dopamina de uma forma saudável, de uma forma natural, que vão te manter motivado, são infinitas. O que nos leva para o nosso último tipo de cansaço, que é a nossa queridíssima, não tão querida assim, sonolência. Eu gosto de brincar que a primeira coisa que eu comprei na vida quando eu comecei a ganhar dinheiro foram 8 horas de sono todas as noites. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, dormir bem e ter um sono realmente regenerativo que te deixa descansado, não é simplesmente você deitar na cama e apagar de completa exaustão. E uma verdade que talvez ninguém nunca te contou é que a pior coisa que você pode fazer para você, para sua saúde, na sua vida, é você dormir mal. Por quê? Quem dorme mal tem vários riscos. Você tem maior risco de Alzheimer, maior risco para demência, intensificação de sintomas de depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, aumento de risco de infarto, derrame, resistência à insulina. Basicamente, dormir mal vai ferrar com tudo. Ferra inclusive com o seu sistema imunológico, te deixa com falta de energia, te deixa mais irritado, faz você perder o seu foco. E sabe o que é o mais louco? Dormir mal ainda vai diminuir sua produção de testosterona e vai aumentar em até 30%. Isso é estudo científico. Vai aumentar em até 30% da sua fome no dia seguinte. Então sim, senhoras e senhores, dormir mal engorda. Você tem agora uma nova coisa, algo novo para culpar pelos seus quilinhos a mais, que é porque você tá dormindo mal. Basicamente, dormir mal é um dos maiores obstáculos que você pode ter para ter uma vida saudável, onde você se sente bem, onde você se sente vivendo e não só se sente existindo e vagando de um compromisso para o outro. E eu sei disso porque na minha família a gente tem um problema crônico de insônia. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu sempre tive insônia quando eu era pequeno. E eu era torturado por esse problema. Só quem tem esse problema sabe como é que é. Você deitar na cama, você tá cansado, só que você simplesmente não consegue dormir. A sua cabeça fica com 1001 pensamentos. Tudo que você quer é você sentir aquele soninho gostoso para que você possa descansar e você não consegue dormir de jeito nenhum. E hoje eu não tenho mais esse problema. Eu durmo noites inteiras acordando 100% disposto e na maioria dos dias sem despertador. Agora, que mágica que eu fiz? O que eu faço para isso acontecer? Primeiro, é o que a gente já falou. Regular o seu ciclo circadiano é uma das principais coisas que você pode fazer para ter um sono bom. E segundo, é você ter um ritual de higiene de sono. Já tem uns 8 anos que eu trabalho em casa, aqui nesse computador, e eu tinha muita dificuldade no começo para parar de trabalhar e ligar o meu modo descanso, ligar o meu modo sono. Foi aí então que eu estabeleci um ritual de sono, que é uma definição simples de ritual, é sempre que X acontece, Y acontece. Então o meu ritual do sono é muito simples. Sempre que chega 21 horas, meu celular desperta, eu coloco meu celular para carregar fora do meu quarto, tomo um banho quente, desligo as telas, pego um livro, na verdade eu pego o Kindle e deito na minha cama. E, sinceramente, eu não tô aqui para cagar regra na cabeça de ninguém. Você pode estabelecer o ritual que você quiser, mas pode ter certeza, uma coisa é fato: quanto menos contato você tiver com luzes antes de você dormir, durante o seu sono, melhor. Maior vai ser o seu descanso, maior vai ser o potencial de regeneração que o seu sono vai ter. Porque você ter luzes antes de dormir vão basicamente inibir a sua produção de melatonina do seu corpo, que é o quê? Que é o hormônio que vai te fazer dormir, como a gente já falou anteriormente. Mas lembra, para você ter a melatonina entrando no seu corpo, você
precisa ligar o despertador da melatonina. E o que liga o despertador da melatonina? É o primeiro contato com a luz do dia que você tem logo ao amanhecer. Tá, Pedro, mas mesmo assim eu me deito e eu tô sem sono. Olha, se você não tá cansado é porque você provavelmente não tem no seu corpo níveis suficientes de adenosina. Quem? Adenosina é uma molécula que ativa a sua vontade de dormir. E o funcionamento dela é extremamente simples. Quanto mais tempo você fica acordado, mais adenosina você tem no seu corpo. Você acabou de acordar e tá descansado? Ótimo, seu corpo tá com baixos níveis de adenosina, então você não vai ter vontade de dormir. Agora, se você tá acordado há 15 horas, teve um dia super cheio, seu corpo provavelmente vai estar com altos níveis de adenosina e quer dizer que você vai estar com alto desejo de dormir. Agora, adivinha quem que atrapalha a adenosina? Por mais que você tenha um dia super ativo, tem uma molécula que atrapalha a adenosina. É a nossa queridíssima, maravilhosa cafeína. Imagina o seguinte, a adenosina é como se ela fosse uma chave e ela precisa se conectar, esse exemplo vai ficar péssimo, ela precisa se conectar a um receptor do seu cérebro. Uma fechadura para que você tenha sono. Adenosina, receptor do seu cérebro. Agora, o que acontece quando você toma cafeína? Quando você toma cafeína, a cafeína ela também funciona como uma chave para essa mesma fechadura. E uma fechadura não pode ter duas chaves. Só que o que acontece? A adenosina, enquanto a cafeína está prendendo essa fechadura, ela não sabe esperar. Ela é tipo a minha esposa. Ela fica completamente impaciente enquanto ela está esperando a molécula da cafeína sair dessa fechadura. E quanto mais tempo a cafeína bloqueia a fechadura, mais a adenosina vai ficando brava, mais puta ela vai ficando. E aí o que vai acontecer? Ela vai te deixar com mais sono. E é por isso que muitas vezes quando a gente toma café e o efeito do café passa, você tem aquele cansaço insuportável, que a gente também pode chamar de efeito crash. Só que o problema é que a meia-vida do café demora de 5 a 7 horas para sair do seu corpo. Ou seja, de 5 a 7 horas, metade da dose do café que você tomou é metabolizada pelo seu corpo. E tem pessoas que metabolizam mais rápido, tem pessoas que metabolizam menos. Mas a dica aqui, a dica prática e simples é: evita tomar café depois das 16 horas da tarde. Eu tomo só um café de manhã e aí depois do almoço eu uso outros suplementos que me deixam mais ligado de tarde, mas que não vão ter esse efeito de inibir durante um tempo a adenosina do meu cérebro. Um deles chama Ensatra, que ele é basicamente um fitoterápico que aumenta o foco por um período médio de 5 horas. Outro é a L-Theanina, é assim que fala, que basicamente ele faz eu ter maiores estados de calma e de relaxamento sem causar sonolência. Eu basicamente vou estar diminuindo ali meus episódios de estresse, ansiedade, hiperatividade, irritabilidade. E talvez você se pergunte assim: pô, Pedro, mas peraí, eu vou usar um suplemento para que eu relaxe? Eu dei uma bugada aqui. Calma que eu te explico. A maior causa de você ter distração, perda de foco e perder a concentração, ela é causada pelo estresse, mau humor, irritabilidade. Logo, se eu consigo ficar mais calmo e mais relaxado, mesmo com energia, mesmo ligado, eu consigo ficar mais concentrado. Outro suplemento que eu uso, ele é o Bacopa Monnieri, que ele basicamente ajuda a potencializar memória, aprendizagem e a concentração também, principalmente depois daquele momento pós-almoço em que dá aquela canseirinha marota, aquela vontadezinha de dormir. E aí você pode dizer assim: ah, Pedro, mas eu tomo um monte de café e eu não sinto nada. Meu querido, minha querida, a vida é sua. Você faz o que você quiser. Mas se a gente fosse pegar o seu cérebro e estudar ele durante o seu sono, a gente ia descobrir sem dúvida nenhuma de que uma xícara de café que você toma no final da tarde ou até de noite vai diminuir em até 20% do seu tempo de sono profundo. E se você tá vendo esse vídeo, é porque provavelmente alguma coisa que você tá fazendo não tá dando certo. E não, eu não sou radical, eu não acredito que você tem que parar completamente com café. Eu, inclusive, amo café, passo uma xícara de café todos os dias, tomo café com o maior gosto do mundo. O problema com café, ele não acontece quando você usa ele para se tornar uma pessoa melhor. O problema acontece quando você usa tanto café que sem ele simplesmente você não consegue ficar normal.
E no final das contas, a gente vai voltar sempre para aquela tríade que eu falei no início do vídeo. A gente precisa fazer exercício, a gente precisa manter uma dieta saudável e a gente tem que ter uma boa noite de sono. Só que o que acontece? Agora você tem nas suas mãos as ferramentas para você identificar o tipo de cansaço que você está sentindo e agir em cima disso de forma diferente para que você mude essa situação. Viver cansado não é normal. A gente não pode aceitar essa realidade na nossa vida. Agora, levanta a bunda da cadeira e vai fazer o que tem que ser feito. A gente se vê no próximo vídeo.